glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, boa noite, vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, trazer o Evangelho para que o Evangelho seja conhecido a todos aqueles que querem ouvir, né? O que Deus tem para falar. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença, Senhor Deus, trazendo uma palavra da Tua parte. Senhor Deus, que possam as pessoas, Senhor Deus, que estão aqui, que o Teu Evangelho chegue, que flua como um manancial de águas vivas, Senhor Deus, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá ordem a Teus anjos para ministrarem, Senhor, na minha vida, ministrar a favor daqueles que precisam ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. É isso que eu venho te pedir, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Vou colocar um louvor para nós escutarmos. Me encontrar, voltar minha pra te adorar, não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Aleluia. Mas sei que és sozinho, me molda no teu jeito, o vaso que eu sou. Vasoleiro, Deus, se precisas me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas que me traz a paz. pois eu quero ser, Eu quero ser o vaso que me apraz. A paz do Senhor, aleluia. Glória a Deus.
por causa das cicatrizes da guerra que passou. O mundo, ele traz muitas dores, muitas cicatrizes, né? Nós estamos vivendo em um mundo, né, onde nós somos atacados o tempo inteiro, né? Nós somos bombardeados. Então, nós precisamos ter Jesus, né, na nossa vida para conseguirmos vencer, né, os principados, as potestades, né, o mal, né, o império das trevas que vem nos assolar, querer tragar a nossa vida. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos aprender a palavra, precisamos nos apropriar da palavra de Deus para que possamos assim então combater, né? Colocar a armadura de Deus nas nossas vidas para que possamos continuar avançando, prosseguindo. E eu hoje trouxe uma palavra, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né? Não conseguimos enxergar com olhos espirituais, não é verdade? E Deus, Ele nos fala, né, como fazer isso, Ele nos ensina. Então que nós possamos, né, ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, né, porque somos espírito, né? Nós somos um corpo que habita numa carne, né, que tem um espírito, que tem uma alma, não é verdade? E na alma fica reservada as dores, né, as cicatrizes, como disse esse louvor. E eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite que fala no capítulo de João, capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus, amém. GNL, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, aqui, Jesus está falando que Ele é a luz do mundo. A luz que impede o império das trevas de assolar a minha vida e a sua vida, de nos destruir. Ele é a luz do mundo. Então, nós precisamos o quê? Trazer a luz de Cristo para a nossa vida. Amém? Nós precisamos trazer a luz de Cristo. E essa passagem, né? Esse contexto, né? Ele é um contexto que está onde Jesus está entre os líderes religiosos judeus, especialmente os fariseus. Mas não quero focar nesse assunto teológico, né, muito abrangente, né? O que a gente quer entender com esse texto, né? O que nós podemos entender com esse texto, né? Que o Senhor, Ele quer abrir os meus olhos, Ele quer abrir os seus olhos. Não apenas os olhos do nosso corpo, né, os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, para que não sejamos enganados. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para que não sejamos enganados. Muitas vezes estamos em determinados lugares e nem nos apercebemos daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas quando estamos ligados em Cristo, então nós conseguimos olhar com olhos carnais, não, com olhos espirituais. Porque Jesus, Ele vê o que ninguém vê. Só Ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar além de nós aquilo que ninguém vê, Jesus vê. Amém? Então, muitas pessoas, né, olham para nossas lutas, nos julgam, né, olham para nossa dor, mas
Esses são os olhares humanos. O olhar de Cristo, quando Cristo olha para nós, Ele olha e está vendo um milagre na minha e na sua vida. Então, que nós possamos entender, né, que Jesus, Ele olha para mim e para você com olhos espirituais, né? Ele olha de uma maneira sobrenatural, de modo diferente. Amém? Vamos lá. Então, a cegueira espiritual, né? Pensando sobre a cegueira espiritual, né? Ela traz julgamento, ela traz incredulidade, né? Orgulho. Então, rejeição daquilo que vem de Deus. Então, quando estamos cegos espiritualmente, né? Não conseguimos enxergar aquilo que Deus está falando para nós. E aí rejeitamos, né, algo que vem da parte de Deus. Não é verdade? Então, trazendo essa experiência para a minha vida, para a sua vida, né? Quantas vezes nos deparamos, né, com situações e aí nós queremos ver do nosso modo, do nosso jeito. E não é assim, né? Precisamos pedir discernimento, né? Discernimento de espírito a Deus. Senhor, o que significa isso? Com certeza Deus vai nos mostrar, certamente Ele irá nos mostrar, né? Então que nós possamos, né, ser curados, né, reconhecer essa cegueira, né, não física, né, mas que nós possamos olhar para Cristo, né? Se nós olhamos para Cristo, Cristo olha para nós e Ele nos direciona, né? Porque aí quando os nossos olhos se abrem, nós saberemos para onde nós iremos. Imagine só, uma pessoa, né, que não consegue enxergar, ela não tem direção, não é verdade? A paz do Senhor, Lívia. Então, uma pessoa que ela não consegue enxergar, ela não tem direção, ela não sabe para onde ela vai. E é assim que acontece, né? Então, a cegueira que nós estamos falando, a paz do Senhor, Hélio, tudo bem? Paz do Senhor, amado. Então, nós estamos falando aqui de cegueira espiritual nesta noite, né? Falando sobre João capítulo 9, né? Que Jesus, Ele quer que não os nossos olhos físicos sejam abertos, não somente, né? Aqui estamos falando de uma enfermidade, né? Mas lançando isso para o mundo espiritual, nós muitas vezes não estamos enxergando aquilo que é pior. É pior do que a própria enfermidade, né? De estar cego mesmo, de não enxergar. É pior. Então, nós precisamos o quê? Pedir a Deus, né? Pedir a Deus que abra nossos olhos, né? Amém. A paz do Senhor. Então, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que possamos conseguir avançar, né? Porque quando nós estamos em Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz assim: tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, né? Por quê? Porque não estamos ligados espiritualmente, né? Nosso espírito não está ligado com o Espírito de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso olhar naquele que nos salvou, naquele que morreu por nós com morte de cruz para nos abençoar, para nos libertar, quando nós colocamos o nosso olhar em Cristo, porque o nosso alvo é Cristo, né? A
palavra diz isso, o nosso alvo é Cristo. Então, quando nós olhamos, né, para Cristo, aí sim nós saberemos, né, o que iremos fazer, né? Muitas coisas não ficarão em nossas vidas, né? Porque muitas coisas nos prendem, nos amarram, né? Nos aprisionam. Por quê? Porque não estamos entregando na mão do oleiro, na paz do Senhor. Não estamos entregando na mão do oleiro, naquele que pode nos ensinar e nos direcionar. Quem é esse? Jesus Cristo. Amém? Então, que sejamos vasos, né? Vasos na mão do Senhor, que possamos olhar para Cristo, falar com Cristo, pensar como Cristo, a paz do Senhor dulce, né? Compreender, né, como Ele quer que nós façamos, né? Que as feridas, as cicatrizes, como diz, né, esse louvor, que elas possam sair da nossa vida, em nome de Jesus. Que as cicatrizes não nos paralisem, né? Porque quando nós guardamos raiz de amargura, quando nós guardamos coisas e feridas na nossa alma, isso nos deixa estagnados, nos paralisa. Então precisamos o quê? Perdoar, precisamos amar, né? Então, essa é a palavra, né, que Deus trouxe esta noite. Que a pior cegueira não é a cegueira física, né? É a cegueira espiritual, né? Então, vou lançar uma pergunta aqui nesta noite, né? Como você está enxergando as coisas, né? Você está enxergando com os olhos do corpo ou com os olhos do espírito? Então, que possamos refletir sobre isso. Como estamos enxergando as coisas? Entendam bem, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, precisaremos sempre enxergar com olhos espirituais. Amém? E enxergando desta forma, nós conseguiremos, né, ter a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Maria, a paz que excede todo entendimento humano, a paz de Cristo. Todos nós temos problema, todos nós passamos, né, por aflições, por guerras, por lutas, né? Na verdade, estar aqui é uma batalha. Então, estar aqui é uma batalha, não pense diferente, né? É uma batalha, dia após dia, né? Mas nós precisamos vencer todas elas e enxergar da maneira que Deus quer que enxerguemos, amém? Então eu vou colocar aqui o louvor, né? Porque o louvor, amados, o louvor liberta, sabe, Maria? O louvor liberta. Então toda vez que vocês tiverem uma situação na vida de vocês, louvem a Deus. A palavra de ontem foi sobre isso, louvem a Deus, adorem a Deus, chamem, clamem por Ele. E esse louvor, ele fala sobre sermos amassados, quebrados, né? Refeitos por Deus. Amém? Fala sobre isso, né? Porque Ele é o olheiro e nós somos o vaso. Então, vou colocar o louvor, que vocês possam, né, ouvir este louvor, adorar em espírito e em verdade a Cristo. O vaso que eu sou, se preciso me amar, me quer, não me levar.
do vaso que me apraz, pois eu quero ser alguém, eu quero ser, aleluia, do vaso que me Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Guardem a palavra, vivam a palavra, busquem a Cristo enquanto é tempo. Jesus está voltando. Isso não é história, né? Não é uma fofoca que se conta assim que alguém está chegando, né? E tal, né? É realidade. Está lá, né, no livro de Apocalipse, as profecias estão se cumprindo. Então, enquanto se pode achar, procurem Ele, se relacionem com Ele, porque Ele quer fazer tudo novo. Ele quer arrancar as cicatrizes da alma, Ele quer curar, Ele quer fazer novamente, não importa o que tenha acontecido, Ele dá a paz. Sabemos que é difícil, né? Existem coisas na nossa vida que são difíceis, né? É difícil de perdoar, não dá nem para a gente lembrar, mas só que a palavra de Deus diz que Deus coloca no mar do esquecimento. Amém? A paz do Senhor. Então, Jesus, Ele coloca no mar do esquecimento as nossas dores, né? As nossas cicatrizes. Ele coloca lá e Ele nos faz um vaso novo. Ele faz tudo diferente, né? Então, a paz do Senhor, Marcos Vinícius, tudo bem? Estou falando aqui sobre João capítulo 9, né? A cura do cego. Mas muitas vezes, né, o que Jesus quer curar não é a cegueira física, é a cegueira espiritual, muito pior do que a cegueira física, né? É a cegueira espiritual. Vou orar agora. Vou orar, Marcos, tá bom? Vou orar assim. Pai, em nome de Jesus, eu queria te pedir, Senhor Deus, pelo Marcos Vinícius. Senhor Deus, eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Pai, o Senhor tem o domínio e o governo de todas as coisas. Senhor Deus, que Ele venha descansar, que Ele venha olhar com os teus olhos, como disse agora a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz que temos olhos e não vemos, ouvidos e não ouvimos, mas só podemos ouvir quando descansamos. Por isso que a palavra diz: descanse, descanse, eu estou contigo. Então que Ele possa, Senhor Deus, segurar nesta palavra, que o Senhor é a rocha firme, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor Deus, deserto, como Ele falou que Ele está no deserto, mas deserto é lugar de crescimento, Marcos, em nome de Jesus, é lugar de amadurecimento espiritual. Então a tua luta é forte, mas mais forte é Jesus Cristo na tua vida, em nome de Jesus. É isso que eu falo e profetizo, mais forte é o Senhor. Não importa a luta que você está passando, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Se Ele está vendo, Ele também está trabalhando no mundo espiritual. Creia nisso, porque não há nada que Ele não dê jeito. Mas eu clamo e oro pela sua vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre Ele, Pai, um renovo. Espírito Santo de Deus, sopra na vida do Marcos agora, Pai, em nome de Jesus, a tua paz, o teu óleo, o teu renovo,
que ele possa ter a tua sabedoria, não a inteligência humana, mas o teu discernimento, a tua sabedoria, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito. Senhor Deus, visita ele, Pai, durante a noite, durante o sono dele, Senhor Deus. Senhor, dá a ele, Pai, entendimento, Pai. Pai, que ele não olhe para a direita, que ele não olhe para a esquerda, mas que ele olhe para o alvo. Oh, Jesus, a palavra hoje foi sobre cegueira, Senhor Deus, mas em nome de Jesus eu creio e profetizo, os olhos deles estarão abertos agora. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dele, para que ele enxergue somente a tua presença, Senhor Deus, aquilo que o Senhor direcionar, porque quando estamos, Senhor Deus, cego, não sabemos o caminho que vamos seguir. Então a palavra diz: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para mim, que sou o alvo, sou Cristo, sou Deus forte, soberano, aleluia, aquele que tudo pode, Yeshua Hamashia, o Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jireh, aquele que pode curar, salvar, libertar você e todos os seus de todo mal, em nome de Jesus. É essa palavra que eu tenho para falar, para profetizar sobre a sua vida, Marcos, em nome de Jesus. Jesus não deixa ninguém no deserto sem propósito. Para tudo existe um propósito de Deus. E se existe um propósito, pode ter certeza que existe um milagre. Um milagre acontecerá na sua vida em nome de Jesus. Então se posicione em Cristo. Olhe para Cristo. Não escute as vozes exteriores, Pai, em nome de Jesus, que ele não venha escutar os ruídos, Pai. Os ruídos que Satanás quer murmurar, quer falar sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, mas que ele feche os ouvidos dele para os ouvidos do mal e ele somente ouça, que o Espírito Santo venha dizer sobre a vida dele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dele, Pai, a unção, o renovo, a paz, em nome de Jesus, que todo mal retroceda na autoridade do Espírito Santo de Deus e que a luz de Cristo venha sobre ele, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém. Receba em nome de Jesus, Marcos, receba. Todos nós passamos por desertos, mas os desertos não são para ficarmos. Os desertos é para nós passarmos, porque quando nós passarmos do deserto e sairmos do deserto, Jesus nos levará e nos jogará para algo que nós não podemos nem mensurar, algo grandioso, é experiência. Que Jesus está tendo com você, é uma experiência. Então, olhe para Cristo, pegue a palavra, leia a palavra, ouça o que Cristo venha dizer ao seu coração e esse deserto passará, já passou, em nome de Jesus. Amém. Peço dos 25 anos de João Pedro Silva de Azevedo, desde 1º de março, tá bom, amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui vir te pedir oração pelo João Pedro, Senhor Deus, pelos 25 anos dele, Senhor, em nome de Jesus, cobre ele, cobre a vida dele de bênção, Senhor Deus, derrama a tua graça e misericórdia sobre a vida do João, que ele seja um varão perfeito, que ele ande no teu caminho, Pai, que ele não se desvie, Senhor Deus, mas que ele olhe para Cristo. Oh, Deus amado, Deus querido, muitas vezes, Senhor Deus, nos distraímos, mas o João não irá se distrair pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, derrama sobre ele saúde, paz, alegria, renovo, Pai, em nome de Jesus. Não existe presente maior na nossa vida, porque a presença do Senhor Jesus, não existe presente maior na nossa vida. Então, sobre a vida dele, eu declaro paz, saúde, renovo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, que o Senhor, deixa eu ver um outro louvor aqui para a gente adorar o Senhor. Eu amo os louvores. Se eu pudesse, ficava nessa live aqui o tempo inteiro só louvando, né? Vamos lá, né? Deixa eu ver esse aqui.
em oculto, quando ninguém vê tua ferida, tua alma batida e se pergunta como vou cantar, sangrando, sem força. sem forças. O tempo vai te consumindo, os sorrisos se esvaindo, o coração está em guerra. A espera da promessa te cansou, As noites se demoram a passar. se não fosse o teu colo pra te carregar, Jesus. se não fosse a tua graça pra te sustentar, Graça e misericórdia preparando para para o maior, muito além do que somente pode imaginar. o processo da espera pode até doer, quando vazio, só Deus e você. Deus começa a movimentar o céu. É aí que Deus resolve te surpreender. Ele vai te surpreender. É aí. Que o barco à deriva voltando, Aleluia. e no final da história Oh Deus. você irá cantar. Irá cantar em nome de Jesus. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Ele dá força para continuar. Paz do Senhor, Pastor Luiz. Descansa, pois o teu trabalho é em mim, confia. Enquanto você louva, tem resposta, providência. Tem resposta, tem providência para caminhar, para continuar avançando em nome de Jesus. Enxergue o caminho em nome de Jesus. Hoje nós falamos aqui sobre o livro de Marcos, João, capítulo 9, sobre a cegueira, né, de um homem. Mas a cegueira pior é a cegueira espiritual. Nós precisamos enxergar o caminho que leva a Jesus, o caminho que nos cura, que nos liberta das nossas cicatrizes, nos dá força para continuar em nome de Jesus. Chame Ele, olhe para Ele, não desvie o olhar para outras coisas, somente em Cristo. E aí cantaremos o hino da vitória. Ele levanta, dá força para continuar. Vai parar não. Quem confia. Se tu podes crer, creia. É louvando. Eles para você passar. Enquanto você louva o teu celeiro, volta a transbordar. Enquanto você louva o teu celeiro, volta a transbordar. Olha que eu trago a resposta de vitória. Eu faço, refaço, restauro, dou forças, levanto o batido, eu curo o ferido, Ele cura tudo. Aleluia, Ele dá vida. Adorando, oh Deus, em nome de Jesus. Estamos clamando, Senhor Deus. Estamos clamando, Senhor Deus, adorando. Senhor Deus, que as respostas venham pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus. Tu és lindo e maravilhoso, que a graça e o amor de Cristo possam, né, cair sobre vocês, né? Seja derramado sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Procurem, né? Olhem, busquem a respeito do livro de João, capítulo 9, né? Versículo 1, que fala, né, sobre a cura do cego, que sejamos curados.
não somente da cegueira física, porque muitos têm essa enfermidade, mas que possamos ser curados da cegueira espiritual, para que possamos cumprir o propósito que Deus Ele trouxe para nós. Temos um propósito, não estamos aqui por acaso, então que possamos cumprir esse propósito, né? Que Deus tem milagre para fazer. Eu creio na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe e os guarde, que o Espírito Santo de Deus, o amor de Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre vocês, não somente hoje, mas em todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Um abraço.